Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso de Apocalipse. Nós estamos hoje na mensagem de número 87, desde que nós começamos, lá no início do livro. Nós estamos terminando o capítulo 3, estamos recapitulando as igrejas e estamos fazendo essa recapitulação das igrejas baseado nas parábolas de Mateus 13, nos mistérios do reino, né? E a mensagem de hoje o título é a Parábola da Pérola e a Igreja em Filadélfia. E vocês vão ver a correspondência maravilhosa entre essa parábola e a Igreja em Filadélfia. E o Senhor tem muitas lições para nos ensinar. Ah, Vocês estão vendo que o cenário está diferente. Nós hoje estamos falando do Belém, estamos falando do Pará, estamos aqui no Pará, por isso um quarto de hotel. Então, é um pouco diferente do que vocês estão habituados, tá bom? Vamos desfrutar. Temos muito que desfrutar, então vamos começar o mais rápido possível, não é? Para nós desfrutarmos bastante, não é? Então, vamos ler. Nós estamos no Mateus 13, no versículo 45. Lembrando que a última mensagem nós falamos da parábola do tesouro escondido. Espero que os irmãos tenham ouvido, porque sempre tem uma progressão de uma mensagem para outra, tá bom? Então, chegamos a Mateus 40, Mateus 3, versículo 45, diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Ou seja, nós vemos aqui no início dessa parábola um homem que é um negociante. Ele negocia, ele está em busca de boas pérolas. Qual é o negócio desse homem? É as boas pérolas. E aí, ele está em busca, ele está buscando. No versículo 45, essa parábola são dois versículos. No versículo 45, ele está na busca. E quando chega no versículo 46, aleluia, ele encontrou, não é? E fala, e tendo achado uma pérola, perdão, de grande valor, irmãos. Observem como o Senhor Jesus está falando. Lembre-se que esses versículos aqui são palavras do próprio Senhor. Não se esqueça do contexto. O Senhor está falando esses versículos para os seus discípulos, em particular dentro da casa, tá bom? Nós falamos muito sobre isso para os irmãos. Está lá no versículo 36, não é? Então despediu as multidões, foi para casa, e aí ele fala essas três últimas parábolas. São profundas, né? E aí, ele fala, no versículo 46, aqui é o próprio Senhor falando, e tendo achado uma pérola de grande valor, irmãos, grande valor, grande valor, guardem isso, uma pérola de grande valor. Vende, olha como ela é tão preciosa. A prova que ela é preciosa é que esse homem, ele vende tudo que possui e a compra. Irmãos, tudo bem que é uma parábola, mas pensa um pouquinho. Se você encontrasse uma pérola, uma só, desse tamanhozinho, ainda que seja verdadeira, e aqui é uma pérola verdadeira, é claro, você venderia tudo que você tem para comprar essa pérola? Tudo, 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 por uma pérola? Esse negociante fez isso. E nós vamos ver que esse negociante era muito rico para vender tudo que ele tinha. Não é que ele tinha poucas coisas e vendeu, não. Ele tinha muitas riquezas. E ele vendeu tudo por essa pérola, tá? E aqui nós temos várias lições que nós aprendemos e que o Espírito possa falar conosco e que ele tenha misericórdia de mim, um irmão tão imperfeito, tão cheio de defeitos, mal sabe falar, para possa falar com vocês, falar comigo, e possa nos iluminar, não é? Toda vez que eu vejo diante dessa palavra assim, irmãos, eu me sinto tão impotente, porque é tantas riquezas que não cabem em mim. Mas vamos
largar de conversa, né? Vamos vamos desfrutar, é o mais importante, né? Vamos confiar no Senhor, não é? Então, irmãos, nós vimos só algumas recapitulações rápidas, né? Porque são importantes, essas informações são importantes. Lembre-se que agora nós saímos de coisas, das quatro primeiras parábolas, saímos de coisas vegetais, e agora nessas três últimas, principalmente dessas duas nós já vimos, a parábola do tesouro, que é a parábola anterior, e a parábola da pedra, nós estamos chegando em coisas sólidas, não coisas do reino vegetal, mas coisas que podem edificar, tá bom? E explicando para os irmãos que a vida produz a edificação. As primeiras quatro parábolas falam de coisas de vida, e aqui depois fala de materiais para edificação. Peraí, irmão Gustavo, como assim? Como é que você acha que uma pérola pode edificar alguma coisa, uma casa? Como é que você acha que, na palavra anterior, tesouro escondido, um tesouro, quando você pensa em um tesouro escondido, é um baú, certo? E dentro desse baú tinha várias coisas preciosas, certamente, na palavra anterior. E dentro desse baú, obviamente tinha ouro, obviamente tinha prata, obviamente tinha pedras preciosas, e obviamente devia ter também, quem sabe, né, dentro desse baú, uma pérola também, não é? Que fala o tesouro. A gente não sabe o que que é esse tesouro. Assim, a Bíblia não definiu, o Senhor não definiu na palavra anterior. Mas é tesouro, são coisas preciosas, não é? Ah, como é que prata, ouro, pedras preciosas, coisas preciosas, né? Uma pérola, isso pode produzir edificação. Fisicamente não pode, mas no princípio bíblico sim, porque lembre-se que Paulo nos ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 3 que a igreja é edificada com essas coisas preciosas, com ouro, prata e pedras preciosas. E nós explicamos para os irmãos o que significa essas coisas, né? O ouro simboliza a natureza de Deus, santa, pura, como o ouro é puro. A santidade de Deus, Deus Pai, do Pai. A prata simboliza a redenção de Cristo, porque quando o Senhor morreu, ele foi Judas Iscariotes vendeu o Senhor por algumas moedas de prata. Então a prata simboliza a redenção de Cristo. Não só isso, lá no Velho Testamento, os escravos eram comprados com prata. E o Senhor, com a prata, ele nos comprou, não é? Então a prata simboliza a redenção de Cristo. E as pedras preciosas simbolizam a transformação do espírito. Porque toda pedra preciosa antes era uma pedra de pouco valor na natureza, mas depois de muita pressão e temperaturas e altas temperaturas de séculos e séculos e séculos, ela se transforma numa pedra preciosa, assim como o diamante, que era um carvão mineral no passado. E depois de muita pressão, depois de muita temperatura, transformou-se numa pedra preciosa, que é um diamante. E, e a pérola, também nós vamos ver como se produz uma pérola. Vamos dedicar muito essa mensagem à pérola. E aí, qual que é a pérola que tem a ver com a edificação? Se vocês. Porque lá em 1 3 não cita a pérola, cita só essas coisas preciosas, como ouro, prata e pedras preciosas. E onde é a pérola? O que que a pérola tem a ver com a edificação? Quando nós chegamos na Nova Jerusalém, nós vamos ver que a Nova Jerusalém ela é edificada com pérola. Na Nova Jerusalém não tem a prata mais. Lá tem pedras preciosas, que elas estão ali, né, incrustadas nos fundamentos da cidade, e nós temos as ruas que são de ouro, e nós temos as portas, e cada porta é de uma pérola, tá? Então você veja como a pérola ela é utilizada na Bíblia para edificação. A Nova Jerusalém é uma cidade de Deus edificada, que é o seu povo, né? Simboliza o povo do Senhor, vai estar totalmente trabalhado por Deus, né? Então, daí irmãos entendem como essas duas parábolas, a anterior e essa, elas guardam relação com a edificação, materiais para edificação, tá? O grande problema da parábola anterior é que nós falamos para os irmãos, e eu não vou me demorar muito nisso, nessa recapitulação, essa revisão, mas o grande problema da parábola anterior nós vimos é que a igreja de Sardes, que é simbolizada pela parábola do tesouro escondido, eles começaram a restaurar as verdades do Senhor, que é esse tesouro, a prata, começaram a buscar o Deus triuno, a prata, o ouro, a natureza de Deus, a transformação do Espírito. Com a reforma protestante começou tudo isso, mas ao longo do tempo eles esconderam o tesouro.
Em vez deles expor o tesouro, eles esconderam. E nós vimos como isso é sério, irmãos. Isso foi o erro das igrejas protestantes e que muitos ainda continuam nesse erro até hoje. Escondem. E nós aprendemos lições preciosas para nós que nós devemos carregar por toda a nossa vida. Que toda vez que nós ouvimos uma palavra de Deus, uma verdade da palavra de Deus, e nós não a praticamos, nós estamos escondendo ela na nossa vida. Estamos fazendo o mesmo que a igreja de Sardes fez no erro dela. Nós estamos escondendo o tesouro. Irmãos, isso é muito sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos nunca esconder esse tesouro, nunca, não é? Isso é extremamente sério. Bom, e muito bem. Então, isso tudo nós vimos, não é? E aí, quando chega nessa parábola aqui, o que que nós vemos, né? Nós vemos várias mudanças aqui. A primeira mudança é que nós estamos saindo de coisas que são profundas, que é um tesouro que está escondido, né? Que foi encontrado sem querer por alguém que estava cavando um terreno e encontrou, mas é algo profundo. É um tesouro, não está, nós falamos na mensagem passada, não está na superficialidade. Você não anda na rua e tropeça com um baú de tesouro. Ele foi encontrado porque cavou, só que foi um achado, né? Foi algo inesperado. A pessoa cavava o campo, de repente bateu a enxada ali e achou um tesouro. Esse é o sentido da palavra aqui, tá? No grego. Um tesouro oculto no campo. É sentido, que ele encontrou sem querer. Então é algo profundo. Porém, a cena muda agora. Quando nós chegamos para a parábola da pérola, a cena muda muito. Por quê? Porque agora nós vamos. A cena muda da terra, que é o campo, que é uma terra, estava no campo, o tesouro, e agora muda para o mar. Por que o mar? Para onde está uma pérola, onde as pérolas são produzidas nas ostras. Então muda, vai de algo que é profundo, mas para algo mais profundo ainda. O mar é muito mais profundo que a terra, não é? Então, quando nós estamos aqui, como eu estou no nível do mar, nós estamos no nível do mar, quando o mar encontra a terra, está no mesmo nível, mas à medida que você vai afastando para a profundidade, o mar vai ficando mais profundo que a terra, certo? Então, o mar é mais profundo que a terra. Então, nós estamos indo, ou seja, é a parábola da pérola, isso quer dizer que o Senhor avançou para algo muito mais profundo do que estava na igreja de Sardes. A parábola da pérola simboliza a igreja de Filadélfia, ou seja, com a igreja de Filadélfia, o Senhor avançou nas profundezas de Deus. Tá indo coisas mais profundas, totalmente longe da superficialidade. Esse é o primeiro significado. O segundo significado de diferença, falando das diferenças aqui, tem várias, né? Mas essa segunda diferença, e vamos explicar isso para os irmãos daqui a pouquinho. A segunda diferença é que agora, amados irmãos, nós vimos que o Senhor agora selecionou um tesouro específico, uma preciosidade específica. Na parábola anterior havia um baú cheio de coisas. Mas parece que é como se o senhor fosse lá, né? Abrisse esse baú e escolhesse um tesouro dos tesouros para tirar ali que era a pérola. Ou seja, o senhor escolheu algo. Da igreja em Sardes, saiu do meio da igreja em Sardes, que representa o tesouro, saiu um tesouro do tesouro da igreja de Sardes, que é a igreja de Filadélfia, que é a pérola. Então, a igreja de Filadélfia, ela tem essa origem em Sardes, você sabe. Só é possível ser Filadélfia quem saiu de Sardes. Filadélfia é uma reação do Senhor nos corações sedentos dos buscadores de Deus para sair da mornidão, da morte, da mornidão de Sardes, na situação de estagnado, de tesouro escondido, algo escondido. Então o Senhor, ele está desesperadamente à procura de algo. Aqui nós encontramos alguém, essa é a terceira diferença. Então, a primeira é que sai da terra para o mar, algo mais profundo. Estou recapitulando. A segunda diferença, do tesouro geral, tira algo precioso, precioso, precioso ali, que é a pérola. É a segunda diferença. E a terceira diferença é que aqui não é mais um achado sem querer.
Como na parábola anterior, estava alguém cavando o campo e, opa, bateu com um negócio assim. O que que é isso aqui? Ah, um tesouro! Era assim. Aqui não. Aqui é um homem que está negociando, ele está à procura, ele sabe o que quer, ele está indo atrás daquilo, não é? Ou seja, você vê alguém que está buscando. Ele buscou daqui no meio daquele tesouro, ele encontrou algo que pudesse satisfazer, que era mais valioso de tudo. Ele encontrou a pérola, né? Que isso é a terceira diferença, certo? E, e a quarta diferença é que aqui, essa diferença é muito importante também, é que na parábola anterior, o grande erro da igreja de Sardes foi esconder o tesouro. O tesouro era preciosíssimo. Se a igreja em Sardes não tivesse escondido o tesouro, ela encontrou o tesouro e ela escondeu para si. Se ela não tivesse escondido para si o tesouro, ela não teria caído em erro. Porque o desejo do Senhor é que esse tesouro fosse negociado, fosse exposto, fosse negociado, fosse transformado em algo preciosíssimo mais ainda, tivesse lucro para ele. E aqui na parábola, essa quarta diferença da pérola, você vê agora o Senhor negociando, é o homem negociando. Ele está negociando, ele está ativo, ele não está escondendo nada. Quando você quer negociar alguma coisa, você não esconde aquilo. Eu quero, por exemplo, negociar um carro. Aí eu quero vender um carro que eu tenho, por exemplo. Se eu quero vender um carro, eu vou lá e escondo o carro. Eu não exponho o carro, eu não publico o carro, eu não tiro foto do carro. Compradores que vêm querer ver o carro, não deixam ver o carro de jeito nenhum, está escondido, é só. Então você não quer negociar, certo? Então você não quer vender, você não quer comprar, né? Você não anuncia o carro. Ora, você não anuncia o carro, torna-se anunciado, publica sobre o carro, torna-se público. Como é que você espera que haja negócio? Então, quando se fala em negócio, quer dizer que o Senhor, digo o Senhor porque é o Senhor aqui, né? Na parábola do tesouro, o homem não era o Senhor. Eu expliquei isso para os irmãos, né? Na parábola do tesouro escondido, esse homem não era o Senhor no tesouro escondido, porque ele fala um certo homem. Expliquei isso na mensagem passada. Já esse aqui é o Senhor, o homem, tá? Por um lado é o Senhor, principalmente é o Senhor, por outro lado também somos nós, no final vamos ver sobre isso. Se der tempo, né? Se der tempo. Então, aqui você vê que o homem ele está negociando, ele está tornando-se, ele faz um negócio, ele é algo público, ele é algo que ele quer expor, ele quer fazer os outros virem e ver, olha a pérola que eu encontrei, que eu não encontrei não, perdão, que eu comprei. Encontrar é algo meio que acidental. Ele não encontrou. Quem encontrou foi na parábola anterior, que encontrou o tesouro. Não, aqui é a parábola é a questão é de comprar. Ele encontrou no sentido de comprar, ele negociou, ele procurou, ele achou o que ele procurou. E ele expõe para o universo inteiro qual é o valor dessa pérola. Ele diz para todo mundo: olha, essa pérola é tão preciosa que eu vou vender tudo que eu tenho, tudo para comprar essa pérola. É algo bem evidente. Você está entendendo até aí? Essa base é muito importante. Então, agora vamos aplicar para os irmãos. Essas aplicações são inúmeras aqui, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, né? Então, no versículo 45, né? O reino dos céus, agora é o Senhor Jesus falando, né? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia. Aí, quando fala um homem que negocia, um que negocia, aqui esse homem é o Senhor. Por que que nós sabemos que é o Senhor? Porque na parábola anterior, por que na parábola anterior não é o Senhor, o homem? Porque lá fala um certo homem, não é específico. Mas aqui, quando fala um homem, é específico. Nós sabemos que só houve um homem realmente que pagou o preço total, não é? Para comprar essa pérola, né? E esse negociante é o Senhor, por um lado, tá? Depois nós vamos ver como se aplica a nós. Mas, por um lado, é o Senhor é aquele que ele veio e estava à procura especificamente de uma pérola de grande valor. Ele queria o tesouro da parábola anterior. Ele queria a igreja de Sardes, mas a igreja de Sardes ela escondeu em o tesouro. Então, como o Senhor escondeu, o Senhor então ele levanta um grupo de irmãos que sai lá da igreja de Sardes, que eles decidem não esconder o tesouro e eles passam então a amar
o Senhor de todo o coração, eles passam a amar a palavra, eles passam a amar o nome do Senhor, eles passam a não negar o nome do Senhor e amar uns aos outros, amar a unidade, e aí surge então um tesouro dos tesouros, que saiu daquele tesouro, que é a pérola, que saiu lá daquele aquele baú de tesouro, tinha vários tesouros, sai uma pérola de grande valor, que isso é a característica da igreja de Filadélfia. Você se recorda, Mateus, em Apocalipse capítulo 3? Quais são as características principais da igreja em Filadélfia? Tem várias, né? A principal qual é? Eles, primeiro, eles tinham a porta aberta que o Senhor abriu. Ou seja, o que é essa porta aberta? Eles estavam negociando. A porta aberta quer dizer que a igreja em Filadélfia era uma igreja que prega o evangelho, que negocia, que fala as verdades, que avança, ainda que haja dificuldades, e há, ainda que haja perseguições, e há, mas é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eles avançam, está aberto, não é? Essa é a primeira característica da igreja de Filadélfia. Ou seja, há uma negociação, eles não estão parados, tá? Inclusive, muitos estudiosos aplicam a porta aberta da igreja de Filadélfia como significado de pregação do evangelho. Eles pregam o evangelho, onde eles vão, a porta aberta para a pregação do evangelho, não é? Ou seja, eles estão negociando, eles não estão parados. Você sabe que a palavra negócio, inclusive, é interessante, né? A palavra negócio quer dizer literalmente negócio, quer dizer negação, negação do ócio. Negócio, negar o ócio. O que é ócio? É ficar parado, é ficar escondido, é ficar oculto, é ficar introspectivo. Isso é ociosidade, não é? E aí, negócio quer dizer quando a gente se nega nisso, você nega essa ociosidade. Você sai para negociar, você sai para obter lucro. Quem negocia quer obter lucro. E quem é que está querendo obter lucro aqui? É o Senhor. Ele quer obter um lucro, ele quer encontrar algo valioso, não é? Então o Senhor, ele levanta esse grupo de irmãos que é a igreja de Filadélfia. Tem uma porta aberta, negociam. Segunda característica da igreja de Filadélfia está escrito lá em Apocalipse capítulo 3. Eu não vou ler por causa do tempo aqui, irmãos. Mas você se recorda. Até porque é uma recapitulação das mensagens de Apocalipse do capítulo 3. Então, a segunda característica que vocês vão ver, que bate muito aqui, é a questão que a igreja de Filadélfia, eles amavam uns aos outros. O amor fraternal, que é o significado da palavra Filadélfia. Eles amam o amor fraternal. Eles amam a unidade. Ou seja, é uma pérola só. Eles não estão em busca de muito, eles não estão aqui em muitas pérolas. O Senhor encontra a única pérola. Ele valoriza a unidade, é a única, não é? Eles amam a unidade da igreja, essa única pérola. Aonde eles vão, só há uma única pérola. Não há duas ou três. É uma única pérola, é a unidade. Terceira característica da igreja de Filadélfia, eu estou comparando com a palavra aqui, vocês estão me acompanhando, espero eu, né? A terceira característica da igreja de Filadélfia, vocês vão ver que eles amam a palavra. E vocês vão ver como esse negociador que é o Senhor, para obter essa pérola, como ele quer que essa pérola, que é a igreja de Filadélfia, esteja envolvida com a palavra. Vocês vão ver como é que o Senhor negocia para comprar. Ele negocia, a maneira como ele deseja comprar é que essa igreja esteja envolvida muito com a palavra. Quarta característica, a igreja de Filadélfia, ela ama o nome do Senhor. Ela não aceita nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor. Ela não aceita nome de homem nenhum, nem de nenhuma denominação. Ela não aceita nome de nenhum nome. O único nome que pode ter na igreja é o nome de Cristo, tá? É o nome do Senhor. Não tem nenhum outro nome que elas aceitem, nenhum tipo de denominação que denomine eles. É o nome do Senhor, porque o negociante ele quer que todos estejam vivendo debaixo desse único nome, tá? Produz a unidade. E a outra característica de Filadélfia é que ela é profunda. Ela é profunda nas verdades, na realidade, não só nas verdades, na prática, no viver. Ela é profunda. Ela é uma igreja que vai nas profundezas de Deus. Ou seja, ela está buscando a profundeza. E aqui é justamente a característica da parábola.
Nós temos uma pérola que é profundida numa ostra, que é produzida dentro de uma ostra nas profundidades. Uma ostra está lá no fundo do mar. Essa igreja é a igreja que ela vai nas profundidades. O mar na Bíblia simboliza algumas coisas, né? O mar na Bíblia simboliza o mundo, não é? Nós sabemos que o mar simboliza o mundo. Por exemplo, nós demos vários exemplos no passado, né? Irmãos já conhecem esse exemplo, né? Que os discípulos estavam no barco, no mar, e o mar ficou agitado, né? Lembra quando o Senhor chegou e veio andando sobre as águas, né? E o símbolo é como a igreja, que são os discípulos que representam a igreja, nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Elas estão no barquinho, em cima do mundo, mas o mundo, que é o mar, não está no barco. Então, da mesma forma, a pérola está dentro da ostra, está no fundo do mar, mas o mar não está dentro da ostra. O que está dentro da ostra é a pérola, que ela protege. Dentro da ostra é a pérola, é a ostra, ela protege a pérola, ela oculta a pérola do mar, do mundo. Então, ou seja, a pérola está na concha, bem nas profundidades do mundo, no meio do mundo, mas o mundo não está dentro dela. O mundo não está na ostra e nem na pérola, porque a pérola está protegida pela ostra, pela concha dentro do mar. O Senhor é aquele que, o Senhor, nós vamos ver o que quer dizer isso aí, né? O Senhor é aquele que, o Senhor é essa concha também que gerou a pérola, vamos explicar daqui a pouco sobre isso, e que protege essa igreja, guarda ela. Se vocês verem a característica da igreja de Filadélfia, no Apocalipse, ela é altamente protegida pelo Senhor. O Senhor até faz com que, nós vimos lá na igreja de Filadélfia, você se recorda? O Senhor até faz com que os inimigos dela venham até ela e se ajoelhem diante dela e reconheçam que o Senhor a amou. Que o Senhor amou, ama, protege, guarda. Por isso falou que para essa igreja Deus, o Senhor deu uma porta aberta e ninguém pode fechar, nem o inimigo pode. O Senhor é aquele que deu a chave de Davi para ela. Lembra? Vamos ter que ler, né? Vamos ler lá. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 13 e vamos para Apocalipse 3 para ler a carta da igreja de Filadélfia. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. É a concha, ele abre, se ele abrir a concha, ninguém fecha. E se ele fechar a concha, ninguém abre, certo? Conheça as tuas obras. Eis que tem o posto, a gente tinha uma porta aberta. Olha como o Senhor protege e dá liberdade para eles negociarem, né? A qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, né? O inimigo não pode. Que tem pouca força, sim. Tem pouca força, Filadélfia. Ela tá dentro, ela é só uma pérolazinha que está dentro da concha, muito delicadinha ali, né? Entretanto, guardaste a minha palavra, valoriza a palavra, guarda a palavra. Vocês vão ver sobre isso, daqui a pouquinho sobre isso, como tem a ver com o negociante. E não negaste meu nome, né? Guarda o nome do Senhor que promove a unidade. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, tem oposição? Tem. Tem de sinagoga de Satanás? Tem os religiosos, sinagoga que são os religiosos. Os religiosos que são usados por Satanás para perseguir a igreja, dentro do povo de Deus, tem perseguição? Tem. Eles vêm contra Filadélfia? Vêm. Desses que a si mesmos declaram judeus e não são. Acham que são muito religiosos, né? Na verdade, acham que são muito do povo de Deus, não são, né? Mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha como ele negocia, ele vende tudo, o Senhor vende tudo, porque ele ama essa pérola de grande valor, ele ama. E ele mostra para os inimigos, né? Ele mostra para aqueles que se opõem, eles mostram para aqueles que percebem a igreja, eles mostram para todo, o Senhor mostra para todo o universo, esse negociante que é o Senhor. Ele vem e fala assim: vem cá ver a minha pérola, vem cá, vou mostrar para você, vou fazer vocês se ajoelhar, prostrar-se aos pés da minha pérola e perceber como eu amo essa pérola, como eu amo, como eu dei tudo do meu ser para essa pérola, como ela é preciosíssima para mim. Caiu aqui, né, irmãos? O inimigo sempre ataca, mas vamos continuar. Então,
como ela é preciosa. Mostra para vários inimigos virem, ajoelharem, para dizer assim, ele mostra, ele negocia para o mundo inteiro, ele mostra como essa igreja é a minha pérola de grande valor, não é? E ele fala no versículo 10, porque guardaste a palavra, por que é tão precioso? Porque a igreja guarda a palavra da minha perseverança, tá vendo? Existe oposição, mas a perseguição persegue, mas a igreja persevera. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para ninguém tome a tua coroa, não é? É a pérola da coroa, né? Ao vencedor falou: coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo a parte do meu Deus e meu novo nome. Veja que na igreja de Filadélfia há edificação. Essa pérola produz edificação. Na igreja de Filadélfia, você vê que no final da carta, o que produz? Produz uma coluna no santuário, edificado, né? Os vencedores ali são pessoas edificadas, que edificam a igreja, edificam o santuário de Deus e também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Tá vendo a cidade, a pérola com a cidade? Lembre-se, a Nova Jerusalém, em cada porta, ela tem 12 portas, em cada porta é uma pérola. Está a cidade do meu Deus, ela produz edificação. É a igreja que ela realmente vive a edificação. Vindo da parte do meu Deus, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estão entendendo agora a relação da Mateus, com Mateus 13? Vamos voltar para Mateus 13? Já li para os irmãos aqui, é mais fácil vocês se lembrarem agora. Então, voltando para Mateus 13, não é? Vamos explicar um pouquinho mais para os irmãos agora. Tem vários princípios aqui. Então, vamos lá. Primeiro, irmãos, voltando, eu falei algumas diferenças para os irmãos, né? Já expliquei algumas diferenças para os irmãos aqui. Como que se produz uma pérola? Vamos entender isso. Você sabe como produz uma pérola? Uma pérola é assim, a concha, ela está dentro do mar, a ostra, e ela está hermeticamente fechada. Ela é bem fechada. Não entra nada ali. Mas por algum motivo, sem querer, por algum motivo, há um momento raro, e é muito raro acontecer isso, por isso que pérolas são raras, que a concha ela abre um pouquinho e um grãozinho mínimo de areia entra dentro dessa pérola. Algo estranho à pérola. Algo que não é da mesma natureza da pérola. É um grão de areia. É algo que nem vida tem, é um grão de areia, é algo morto. A pérola é viva, é um ser vivo, é um molúsculo. E entra algo morto ali, que é um grão de areia. Um grão de areia não tem vida. E esse grão de areia funciona como se fosse um cisco, um espinho, que entra dentro do molusco e fere ele. Você sabe que eu sou oftalmologista, médico de olho. Quantos pacientes chegam desesperados no consultório lá, né? Meu pai também está aqui ouvindo, meu pai também é médico de olho, né? Ele sabe disso. Quantos pacientes chegam desesperados? Doutor, tem 2, 3 noites que eu não durmo. O que que foi? Caiu um cisto no meu olho, eu não estou aguentando dormir, não estou chegando mal, e tá horrível, doutor. Você vai, aí eu vou lá, o olho dele tem um cisto mínimo, pequenininho no olho dele. E eu vou lá, tiro o cisto do olho dele, mostro para ele e falo assim: não acredito que essa coisa mínima estava me incomodando tanto que roubou 2 noites minhas e dias inteiros, eu não consegui nem abrir o olho. Eu falei: é mínimo, mas isso causa um estrago, um incômodo terrível. Ele falou: graças a Deus, doutor, que alívio. Como é que o trem nesse mínimo pode me dar tanto desconforto, tanto machucado em mim? E é o mesmo princípio, um grãozinho de areia, algo mínimo, entra dentro da concha dessa ostra e fere o molusco que vive lá dentro. E aí é algo mínimo, mas causa um estrago, um incômodo tão grande no molusco. Mas aí, o que que o molusco faz? Qual é a ação que ele tem? Em vez dele abrir a concha e expulsar aquilo que incomodou ele faz o contrário. Ele pega a própria substância dele, a natureza do molúsculo, e ele vai jogando em cima daquela pérola, vai revestindo ela,
e vai revestindo ela com a natureza dele mesmo. E aí vira uma pérola. Aquela substância que o molusco revestiu a pérola é chamada de madrepérola. Madrepérola. Ouviu falar da substância madrepérola? Quem me falava muito sobre isso era minha mãe quando eu era criança. Madrepérola. Que é a mesma substância que forma a concha ali, né? A parte externa. Então, a madrepérola quer dizer madre-mãe, pérola, pérola. Ou seja, a substância que a pérola gera é da mesma substância que joga em cima do grão de areia, a mesma substância da pérola, da mãe pérola, né? Ela vai jogando aquela substância, vai revestindo, revestindo, revestindo e forma uma bolinha pequenininha chamada pérola de grande valor. Irmãos, foi justamente isso que produziu a igreja. Você sabe que nessa comparação, Cristo é esse molusco. Cristo, nessa comparação, é essa ostra que um dia veio e caiu lá no fundo do mar do mundo. O Senhor, quando veio para essa terra, o Senhor não veio para a superficialidade dessa terra. O Senhor foi no mais profundo poço desse mundo. E ali ele estava. Ele foi ao pior dos piores lados obscuros do mundo. Irmão, se eu fosse o Senhor, eu, um homem pecador, primeiro que eu não viria nunca nascer numa família pobre, eu escolheria na família mais rica que pudesse. Segundo, eu ia me poupar de todas as dores do mundo. Terceiro, eu não ia querer ter contato com ninguém que fosse desse lado, lado com prostitutas, com ladrões, com assassinos, com leprosos, com paralíticos, com cegos, com ladrões na cruz. Não, com leprosos. Eu ia ficar longe dessa turma. Não é assim? Nós não somos assim? Mas o Senhor não. Quando ele veio, esse molusco que é o Senhor, na ostra, ele caiu lá no fundo do mar, e o mar representa o mundo, e o mundo gentil, inclusive, tá? Na Bíblia é o significado do mundo gentil, os gentios. Ele foi lá no fundo. O senhor era até acusado porque ele comia com os pecadores. Ele estava com os pecadores, com os leprosos, com os piores, com as prostitutas, com as mulheres, com as adúlteras, foram pegas em adultério, conversando com uma mulher. Já não podia conversar com mulher, um judeu. O senhor conversava com uma mulher adúltera em João 4, com a mulher pega em flagrante adultério em João 8, com a mulher samaritana, uma prostituta, tinha 5 maridos. Ela tinha tido 5 maridos, e agora aquele marido que ela tinha nem era marido. Era esse que o Senhor se relacionou. O Senhor encontrou o cego Bartimeu, encontrou o outro cego, encontrou o paralítico, o tanque de Batseba, encontrou os leprosos, o Simão, curou leprosos. O Senhor sentou na casa de pecadores, leprosos, de publicanos. Os mais desprezados da terra foi o que o Senhor foi. O Senhor foi no fundo do poço quer dizer do mundo. E ele foi até o ápice do fundo do poço, quando ele foi crucificado nesse mundo, quando esse mundo crucificou ele. E nessa crucificação, é como se abrisse o molusco um pouquinho, e aí na cruz foi introduzido nossos pecados nele, nossa pessoa pecaminosa foi introduzida no Senhor na cruz. Quando o Senhor morreu, a Bíblia fala que nós morremos junto com ele, nós fomos introduzidos para dentro dele. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor entrou para dentro de nós. Ou seja, na ressurreição, quando o Senhor soprou para aqueles que creem, entrou para dentro de nós, é como se nós entramos por dentro do Senhor e o Senhor entrou para dentro de nós. Aquele grãozinho de areia que representa o homem pecador, algo da terra do pecado, somos nós, algo morto, porque a Bíblia fala que quando o Senhor nos procurou, nos encontrou, lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos. Eram pessoas mortas. Nossos delitos e pecados eram um grão de areia sem vida. E esse grão cheio de morte que agrediu o Senhor na cruz. Isaías 53 fala que o Senhor foi transpassado pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Somos nós, você e eu, o grãozinho de areia que feriu no, brutalmente o Senhor lá no fundo dos nossos pecados, na cruz. Entrando para dentro do molúsculo, na coxa, que estava lá no fundo do poço do mundo, do mar.
em vez do molúsculo, que é o Senhor, nos expelir de dentro dele, que ele era santo, e agora vem ele é cheio de vida, vem algo morto, insignificante, desprezível, sem valor nenhum, que é um grão de areia, que não vale nada, cada um de nós, e ainda machuca o Senhor, em vez do Senhor nos cuspir fora, nos expulsar, nos repelir, faz longe de mim, pecadores. Ao contrário, ele nos acolheu e ele começou agora a secretar a sua vida e a sua natureza em nós, nos revestindo. Irmão, eu arrepio irmão, quando eu vejo isso, eu arrepio. Fico louco, irmão, eu fico maravilhado com esse amor do Senhor. E ele vai nos revestindo, revestindo com a mesma natureza que ele tem. Ao crer no Senhor, nós recebemos a natureza dele, a vida é a natureza dele. E ele está nos transformando exatamente naquilo que ele é. A pérola é igualzinho à concha, parte externa. É a mesma substância. Mas por que que a concha não tem valor? Porque a pérola ela é redondinha, bonitinha. A concha é feia, né? Mas ele está nos revestindo. As nossas imperfeições, ele está nos revestindo. Cada um de nós, nossa natureza terrena está sendo despida. E estamos, como Paulo fala, estamos sendo revestidos do novo homem. Estamos vestindo com o novo homem, com a natureza dele. E está nos tornando um grão de areia sem valor, insignificante, impuro e morto em algo da vida que edifica, preciosíssimo e de grande valor e raro que é uma pérola. Isso é a resposta que o Senhor dá à nossa agressão a Ele. Por isso, que grande amor. Por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia assim: eu vou fazer os seus inimigos virem, prostrar os teus pés e conhecer que eu te amei. Eu te amo. Olha como eu te amo, como eu estou transformando você, irmão. Olha para a sua experiência. Eu sei que é difícil a gente olhar para nós mesmos, né? Mas olha para os anos todos que você já tem caminhado com o Senhor. Olha para a sua carreira cristã, olha o que você era no passado, e olha o que você é hoje. Olha quanto de madrepérola você já tem em você, na natureza de Cristo. Olha como você é diferente do que você era quando você creu no Senhor lá no passado. Olha os passos que você já deu. Na verdade, no fundo, eu digo você, não somos nós, que o Senhor já deu em nós. Olha o que o Senhor já fez, que a graça de Deus, que é o próprio Cristo, tem trabalhado em nós. Olha quanto ela tem identificado algo maravilhoso em nós, meus amados irmãos. Olhe para isso, certo? Olha quanto de madrepérola tem em nós já. Quanto mais transformar em madrepérola, mais estamos nos tornando o que seremos eternamente, uma porta da Nova Jerusalém, que é feita de uma pérola. Porta. Que interessante. Quer ver? Vamos ver lá. Por que eu estou falando que é interessante? Porque lembre-se, lá essa pérola representa a igreja de Filadélfia, nessa parábola. E lembre-se, para a igreja de Filadélfia, você falou que tem uma porta aberta. Então você veja a relação tão grande da pérola com a porta aqui na Nova Jerusalém. Então a igreja de Filadélfia tem uma porta. Na parábola aqui da pérola, a igreja de Filadélfia é a pérola. Então, pérola e porta. Essa igreja, que é uma pérola, tem uma porta, que se transforma lá na Nova Jerusalém. Cada porta é de uma pérola. Olha que rico. Vai lá para você ver lá, em Apocalipse capítulo. É claro, a Nova Jerusalém não é a igreja de Filadélfia, né? Mas é o que Deus vai transformar todos os filhos de Deus. Um dia, todos os filhos de Deus serão transformados numa grande, né? Nova Jerusalém maravilhosa, como se fosse uma Filadélfia perfeita, né? Quer ver? Vamos ler Apocalipse para vamos entender aí, tá? Abram em Apocalipse capítulo 21. Vamos lá. Apocalipse 21. Abriram? Ah, vou botar para os irmãos aqui. Quer ver? Ah, versículo 21, Apocalipse 21, 21, fala assim: As 12 portas
São 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. É uma pérola só. A praça cidade de ouro puro, como vidro transparente. Vocês viram a preciosidade que é a pérola? Tá vendo? Que ela se transforma em algo, edifica uma igreja. E vocês se recordam que lá na igreja em Filadélfia, na carta da igreja de Filadélfia, nós acabamos de ler Apocalipse 3, no final do vencedor, o senhor fala da Nova Jerusalém? Lembra-se? Então você veja, na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, o Senhor termina falando da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém aparece na igreja de Filadélfia, lá na carta, Apocalipse 3. E aqui, na parábola, Mateus 13, fala da pérola. E lá no Jerusalém, Apocalipse 21, 21, fala da porta, da pérola e a cidade. Vocês vejam como elas estão, como tudo está ligado, como vocês percebem como realmente a parábola da pérola simboliza a igreja de Filadélfia, que se transforma na grande Nova Jerusalém. Não é ela somente, né? A Nova Jerusalém vai ser todos os filhos de Deus, todos os lugares, mas que um dia se tornarão como se fosse uma, uma, uma pérola, né? Uma porta preciosa, uma Filadélfia aperfeiçoada, perfeita, né? Vamos entender até agora? Então vamos voltar. Vocês perceberam a preciosidade que é esse grão de areia? O que esse grão de areia fez com o Senhor? E que o Senhor se transformou nesse grão de areia, numa pérola de grande valor? Agora, então, vamos voltar. Então, quem é esse negociador aqui? Mateus 3,45. É o Senhor. O senhor está procurando boas pérolas, só que ele encontra uma só. Ele acha uma pérola de grande valor, que é a igreja de Filadélfia. Então, ele queria na igreja de Sardes o tesouro, mas como foi escondido, ele teve que escolher aquele tesouro, um dos tesouros, dentro daquele baú de tesouro, e escolheu um só, né, que ele ama de todo o coração, que é a igreja de Filadélfia, a igreja louvada pelo Senhor. Aí ele achou essa única pérola. E o Senhor vende tudo para comprar essa pérola. Irmão, o Senhor, eu quero dizer para algo para vocês, irmãos. O Senhor, ele ama a igreja, porque ele sabe o preço que ele pagou pela igreja. Quando você paga um preço muito alto por algo, é que para você, para os outros talvez não possa ser a mesma coisa, mas para você que pagou aquele preço alto, aquilo é muito valoroso. Por exemplo, essa água aqui com gás custa, paguei R$ 2. Suponhamos que, para todo mundo que não tem muito valor, paga R$ 2. Mas eu, por algum motivo que ninguém consegue entender, eu olho para essa água e falo assim: isso aqui é precioso demais. Vou vender tudo que eu tenho e comprar essa água com gás. Os outros falam assim: ah, que desperdício. Os outros falam assim: você tá doido. Que desperdício. Isso não vale isso. Aí eu posso dizer: vocês não sabem, isso aqui vale sim, vale tudo que eu tenho. Ou seja, o preço que você paga por algo determina o quanto aquilo vale para você. Inclusive, essa frase é uma frase do Monte Money, né? Que ele falava: o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto o Senhor vale para você. Agora, vamos voltar aqui. Quem pagou o preço altíssimo que foi o Senhor. Ele é o negociante. Ele pagou um preço altíssimo pela igreja. Irmão, qual é o preço que ele pagou? Ele deu a sua vida. Deixa eu te perguntar, o que é mais precioso para você? Não é a sua vida? Não é o seu sangue? Quando chega no hora H, você pode ter muito dinheiro, você pode ser um bilionário. Aí você tem uma doença gravíssima. Quando chega no H, por mais que você valorize seus bilhões, quando chega na hora H, que a sua vida está em jogo, aí alguém fala assim, é o seguinte, ó, quanto você tem? Eu tenho 200 bilhões. Você fala assim, tudo bem, esse tratamento para você, para te salvar da morte, vale 200 bilhões, você não vai pagar? Você pega tudo que você tem e entrega para salvar a sua vida. Na hora H, tudo que você tem está disposto a entregar pela sua vida para te salvar. Não é assim? Ou seja, o preço mais alto, que mais precioso que nós temos é a nossa própria vida. Mas o Senhor, ele entregou a vida dele, o sangue dele preciosíssimo. Eu ainda sou um pecador.
Meu valor ainda é tão baixo, mas ele era santo, perfeito. Ele entregou tudo pela a igreja. Você pode falar assim, peraí, irmão Gustavo, peraí. O Senhor morreu por todas as pessoas. Em certo sentido, sim. Mas em certo sentido, não. Em certo sentido, sim, o Senhor morreu por todas as pessoas. Só que, na verdade, no fundo, o Senhor morreu pela igreja, por essa pérola. Sabia? Porque só quem vai valorizar a morte do Senhor e aceitar esse sacrifício do Senhor é a igreja. O mundo inteiro não vai aceitar o sacrifício do Senhor. Nós sabemos disso. Quem vai aceitar é somente a igreja. Por isso, o Senhor morreu, na verdade, no fundo, mesmo pela igreja. A prática é pela igreja. Quer ver? Vamos ler, vamos circular a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Leia lá. 1 Pedro 1, 13. Vocês já acharam? Eu não achei, não. Achei. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 fala assim: por isso o quê? O que Pedro está falando? Por isso o quê? Se você ler os versículos anteriores, te aconselharei depois, você vai ver que o Senhor fala que ele entregou a vida dele e nos deu a natureza dele. Ele pegou a vida dele, pegou a natureza dele e foi descobrindo, nos deu tudo de respeito à natureza dele, de molusco, de madrepérola. Para quê? Para produzir nós, que pecadores, em algo preciosíssimo. Quer ver, ó? Só para ilustrar. Olha no versículo. Quer ver? No versículo. Quer ver? Ele nos deu. Olha o versículo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus, no Deus Pai, santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí fala assim: olha o versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ou seja, ele nos salvou mediante a ressurreição dos mortos e nos deu herança para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros. Olha tanto que o Senhor fez algo maravilhoso por nós. Ele nos salvou, não é? Adiante de todo o sofrimento do Senhor por nós, não é? Que o Senhor sofreu por nós para nos salvar. Aí que Pedro fala no versículo 3. Por isso, diante de tudo isso, ele fala assim, versículo 3 agora. Por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amaldoeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não vai para o mar do mundo, não. Você estava antes, não. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Ou seja, o Senhor nos colocou dentro dele. E ele está nos tornando santo como ele é santo. Ele está nos revestindo da madre pérola, da mesma substância que ele é. E nos tornando algo, nos tornando nós, que eram pecadores sem valor nenhum, um grãozinho de areia, algo preciosíssimo como ele é, exatamente como ele é. Ó, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, sede pérola, porque eu sou pérola. Ele está falando assim: sede santo, porque eu sou santo. Sede exatamente como eu sou, porque vocês estão dentro de mim e eu sou dentro de vocês. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês não são desse mar, estão peregrinando aqui. Sabendo, aí, ó, olha agora esse versículo, esse é o versículo chato. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados do vosso fútil procedimento. Você estava ali no mundo como um grãozinho sem valor nenhum que vossos pais vos negaram, mas fostes comprados, né, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, irmãos, aquele negociante lá de Mateus 3, como é que ele nos comprou essa pérola? Foi com algo fútil?
Não, ele comprou com o próprio sangue dele. Ele deu tudo que ele tinha por essa pérola que é a igreja. Ele negou não só a morte, ele sobreviveu já uma vida de morte o tempo todo pela igreja. Ele suportou tudo, ele suportou nascer numa família pobre, numa manjedoura onde boi come, ser humilhado, desprezado a vida inteira, rejeitado, desacreditado. Nem os seus próprios irmãos biológicos criam nele. Nem na terra dele davam valor para ele. O profeta não tem honra na sua própria terra. Os próprios judeus pelo qual ele veio rejeitaram ele. Olha, tudo que o senhor pagou o preço, ele passou por fome, jejuou, foi perseguido, mal entendido, mal interpretado, o tempo todo. No final, ele foi crucificar o Rei dos Reis. Tudo isso ele vendeu. Ele não preocupou consigo, com amor próprio. Ele não está preocupando com a sua própria glória, com o seu amor próprio, com a sua pessoa, com o seu nome. Ele, ele entregou tudo por essa pérola. Para comprar essa pérola. Daí, irmão, como podem perceber o valor que essa pérola tem. E aí a pergunta é: o Senhor fez isso por essa pérola e nós? Qual o valor que nós damos para a igreja? A igreja em Filadélfia, ela sabe valorizar Cristo e a igreja. Ela valoriza cada aspecto de Cristo e cada aspecto da igreja. Ela também. O que é a igreja de Filadélfia? Aqueles irmãos que encontraram uma pérola de grande valor. A igreja de Filadélfia, aqueles irmãos que decidiram também pagar tudo por essa pérola. A igreja de Filadélfia é constituída de irmãos e irmãs que desejam intensamente essa pérola, estão dispostos a pagar tudo por ela também. Porque os vencedores, a igreja de Filadélfia, elas estão dispostas a amar exatamente o que o Senhor ama. Quer ver como é que o Senhor morreu pela igreja? Quer ver? Vá lá em Efésios capítulo 5. Leia Efésios capítulo 5. Efésios 5. Leia lá, irmão, por favor. Efésios 5 fala assim, quer ver? No versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou, a si mesmo. Qual foi o preço que ele deu, pagou por essa pérola? O que quer dizer que vendeu tudo? É entregar a si mesmo por ela. Ele entregou a si mesmo por essa pérola. Para quê? Para produzir uma madrepérola, para santificar-se, para produzir a mesma substância que ele é nessa pérola. Sendo purificado, purificou aquele grãozinho nojento por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, é uma pérola gloriosa. Ele apresenta, ele não está escondendo ela, ele quer apresentar para o mundo inteiro a pérola que ele comprou. Ele vai apresentar para o universo inteiro a pérola que ele comprou. Ele não esconde. Apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. Um dia, essa pérola vai ser sim. Mas, hoje, a pérola hoje, estou falando de hoje agora, um dia vai ser uma pérola perfeita. Mas e hoje? Essa pérola tem defeito? Tem. A igreja de Filadélfia tem defeitos? Tem. É uma igreja perfeita? Claro que não. Não existe igreja perfeita hoje, hoje. Um dia vai ser. Mas por que ela é tão preciosa assim? Porque o Senhor vê o que ela vai se tornar um dia amanhã. E ela vê que são irmãos que amam. A igreja de Filadélfia é constituída de irmãos que amam o mesmo que ele ama. Amam Cristo e a igreja de todo o coração. Irmão, você ama a igreja mesmo? Tem certeza? Eu ouço irmão falando assim: ah, eu não gosto da reunião tal.
Ah, eu não gosto da reunião tal. Ah, essa reunião não me ajuda. Essa reunião é a reunião que eu não gosto. Bom, você ama a igreja mesmo? Ah, hoje eu não estou afim de ir. Ah, hoje estou cansado. Ah, eu não vou reunir não porque esses irmãos não são assim. Ah, eu não vou reunir porque aqueles irmãos são assados. Ah, irmão, você ama mesmo? Ah, eu não vou ofertar porque... Ah, eu não vou... Irmão, você ama mesmo? Ah, o bom de irmão problemático. Você ama mesmo? Você está disposto também a ser como esse negociante que vende tudo por essa igreja? A igreja de Filadélfia, hoje, ela pode ter defeitos, mas ela está sendo transformada numa pérola de grande valor. Hoje, ela não é uma pérola perfeita ainda, mas isso mostra que ela é verdadeira. Você sabia? Você sabia que existem pérolas falsas, sabia? Que existem pérolas sintéticas. Pérolas sintéticas são bijuterias. Sabe bijuteria, né? As mulheres conhecem, né? Tem muito bijuteria que você compra cheia de colar de pérola. Você vai ver, não vale nem 10 reais. Por quê? Porque é sintético. É uma pérola falsa. O que é diferente da pérola verdadeira. A pérola falsa é muito fácil de encontrar. Você produz de quilos, de milhões. Pérola verdadeira, existe um alto preço a pagar e anos para aquele grãozinho virar uma pérola. Sabe qual é a diferença na prática entre uma pérola falsa sintética e uma pérola verdadeira? Eu vou ler para vocês aqui, ó, as diferenças. Olha que interessante, irmãos. Isso mostra como deve ser a nossa vida como a igreja de Filadélfia. Olha só, se queremos ser a igreja de Filadélfia, né? Vou ler para vocês aqui, ó. Olha que interessante. Vamos lá. A origem primeiro. Primeira origem, claro, né? As pedras verdadeiras vêm de ossos ou mariscos vivos, enquanto pedras falsas são feitas por homens. Olha que rico. Tá vendo, irmão? A igreja, ela não é algo feito por homens. A igreja, por mais que o homem tente manipular a igreja para fazer ela ficar perfeita e bonita, ela não passa de uma pérola falsa. O que você vê em muitos grupos cristãos é manipulação humana, maquiagem humana, ação humana, o homem colocando a mão. Mas a pérola verdadeira e preciosa tem que ser produzida por Cristo, o monúsculo. Segundo, a textura. Pérolas verdadeiras têm uma textura suave, suave e orgânica da vida, enquanto pérolas falsas podem ter uma superfície mais uniforme e artificial. Ou seja, você olha para a pérola verdadeira, a superfície dela é suave, mas tem certas irregularidades. A pérola falsa é perfeitinha, assim, ela não tem irregularidade nenhuma. Se você olhar para a igreja que não tem defeito nenhum, isso é falso. A verdadeira pérola tem irregularidades, mas é da vida. É a textura. Terceira diferença, o brilho. Pérolas verdadeiras têm um brilho suave e profundo. Estou dizendo para você, isso é técnico, tá? Enquanto pérolas falsas podem ter um brilho mais intenso, porém superficial. Tá vendo? Uma pérola verdadeira, ela tem profundidade com Deus. Uma vida cristã manipulada pelo homem tem um brilho, pode até parecer brilhar, mas é o ouro dos tolos, né? O ouro falso. É um brilho superficial, não tem profundidade com Deus. Preço, claro, o preço é muito diferente, né? Pérolas verdadeiras são geralmente mais caras que pérolas falsas, é óbvio, né? Agora o teste do peso, sabia que tem o teste do peso? É assim que um perito ele consegue diferenciar uma pérola verdadeira da falsa. Por esses características todos aqui, o teste do peso, ó. Pérolas verdadeiras tendem a ser mais pesadas do que pérolas falsas. Lembra o que Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 4, que as tribulações produzem em nós eterno peso de glória, de brilho. Glória é brilho, expressão de Deus. A pérola verdadeira, ela é pesada e profunda. Ela tem peso espiritual. Agora, o melhor de todos, o último, o exame das superfícies. Pérolas verdadeiras podem ter pequenas imperfeições, enquanto pérolas falsas tendem a ser mais perfeitas. Uau! O que você achou? É demais, irmão? Tá vendo? Tudo que o homem produz parece perfeito, mas é falso.
um homem espiritual, a igreja de Filadélfia, ela não é melhor que as outras igrejas. Ela tem imperfeições, mas ela tem profundidade. Ela não é um grande rebanho, ela tem pouca força, pouca força. A força dela é pequena. O homem produz grande força artificial, perfeição externa, brilho externo, mas ela não é pesada. Parece até perfeito, mas é enganoso. Irmão, ser a igreja de Filadélfia não quer dizer que não tenha imperfeições. Hoje temos, aquele dia no futuro não teremos quando o Senhor voltar. Seremos a igreja sem mácula, sem ruga, sem perfeição nenhuma. Mas hoje nós temos imperfeições porque nós somos seres humanos. Há uma natureza pecaminosa em nós ainda, está sendo revestido pela natureza de Deus, mas ainda há nossa natureza pecaminosa. Até o Senhor voltar, enquanto Ele não transfigurar o nosso corpo, ainda vai ter imperfeição no nosso ser. Quando o Senhor voltar e salvar nosso homem, ter partido todinho, espírito, alma e corpo, aí sim nós temos uma pérola perfeita, sem mácula nem ruga. Mas enquanto o Senhor não voltar, ainda que sejamos pessoas que vivem no espírito e negam a sua vida da alma, ainda assim temos um corpo na natureza pecaminosa, que está sempre ali à espreita, está sempre ali aquele grãozinho de areia mundano, está ali ainda em nós. Mas isso nos mostra que somos verdadeiramente santos. Como Paulo, por exemplo, sabe Paulo? Paulo tinha tantas imperfeições, mas ele estava sendo trabalhado. Filho que rico, irmãos, não é? Agora, como é que esse, como é que esse negociante, ele negocia? Que é o Senhor. Estou terminando, tá, irmão? Vocês me deem, por favor, mais aí, no máximo 10 minutos, estourando eu termino, tá bom? Só me suportem mais 10 minutos, por favor. Como é que esse negociante negocia? Porque aqui fala que o Senhor, vamos voltar para a parábola, né? Mateus 13 fala que o negociante, ele procura boas pérolas. Como é que ele negocia e acha uma pérola? Como é que ele negocia? Quando fala negociar, eu expliquei para os irmãos, isso mostra a busca das características que o Senhor busca nessa pedra. Se alguém, ele está buscando boas pedras, só que ele encontra só uma. E aí, como ele encontrou essa pérola e viu que ela é preciosíssima, quer dizer que ele encontrou características nessa pérola que mostrou para ele, para o negociante que é um perito, o Senhor é perito em saber qual é a igreja que ele pode louvar, qual é a igreja que satisfaz, que ele ama. Ele sabe o que ele quer encontrar. Então, um negociante perito, ele, igual eu li para vocês aqui, ele vê as características aqui, ele procura se ela é pesada, não é? Se tem imperfeições na superfície, o brilho, tudo isso aí, né? Então, ele sabe, né? Agora, isso nós lemos na teoria, agora vamos ver na Bíblia. O que que o Senhor procura na igreja para que ele diga, essa aqui é a minha pérola de grande valor? Vamos perguntar para ele. Vamos ler lá? João, olha lá. Vamos para João. O que que esse negociante está procurando na igreja? Vamos ver. João, capítulo 14. Por favor, acompanhe comigo, vai ser rápido aqui. Vou só ler versículos, tá? Nós sabemos o que ele encontrou, já falei para os irmãos, né? Quais são as características que ele procura na igreja de Filadélfia? Nós vimos, primeiro, pouca força, não tem manipulação humana. Segundo, valoriza a palavra, guarda a palavra. Terceiro, é uma igreja que negocia, expõe para o universo inteiro, prega o evangelho, anuncia, expõe. As pessoas veem, não só pregar o evangelho, mas as pessoas veem na igreja de Filadélfia como ela é diferente. Até os inimigos o Senhor manda trazer, ajoelhar para assim, puxa, você é diferente, você é aquela que o Senhor amou. Prostra-se ao pé da igreja e fala assim, você que é a igreja, a grande pérola que o Senhor pagou tudo por ela. O Senhor disse que vai fazer isso. Até os inimigos percebem isso. Então, quarto, ela valoriza a unidade, porque é uma pérola só. E eles é um amor fraternal dos irmãos, eles se amam, amam uns aos outros, eles amam a unidade. Quinto, eles valorizam o nome do Senhor. Então, essas são as características da igreja de Filadélfia. E é isso que o Senhor procura.
Essas são as características que o negociante procura para que ele encontrou na igreja de Filadélfia. Por isso que ele falou: essa é a igreja que eu amo. Ele encontrou tudo isso. Quer ver? Agora vamos ver lá no contexto de João. João capítulo 14 começa as últimas palavras do Senhor para os discípulos antes de ir para a cruz. Então são palavras muito importantes, são as últimas. Aí o Senhor começa a citar características que ele espera encontrar na igreja. É o negociante falando para os discípulos o que ele espera encontrar na igreja que eles se tornariam quando o Senhor morresse e ressuscitasse. Até aqui, eles ainda não eram a igreja, o Espírito não estava dentro deles ainda. Mas quando o Senhor morreu e ressuscitou, em João capítulo 20, né? João 20, quando o Senhor morreu e ressuscitou, soprou para dentro deles, aí eles se tornaram essa igreja. Aí começou a produzir a pérola de grande valor, não é? Então, quais são as características? Vamos ver lá, rapidamente. João 14, versículo 23 e 24. Olha o que você falou assim, quer ver? Ó, quem não me ama, não, 23, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, valoriza a palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Lembra, deixa lá dentro, guarda a palavra do Senhor. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Está vendo? Guardar e amar a palavra. Olha agora mas aqui você está conversando com os discípulos ainda. Aí quando chega no capítulo 17, o Senhor faz uma oração. É a última oração que o Senhor fez antes da cruz com os discípulos. E essa oração, irmãos, é o Senhor rogando pelos discípulos. Você sabe que a Bíblia fala, lá no livro de Hebreus, fala que o Senhor é o nosso sumo sacerdote que está nos céus, fisicamente hoje, à direita do Pai, e ele intercede por nós. Agora, o senhor está orando por nós o tempo todo. Aí você pergunta assim, mas queria tanto saber o que o senhor está orando por mim? Qual que é o conteúdo dessa oração? O que você acha que está orando por mim? Quer saber que você está orando por você? Está aqui, João 17. João 17 diz exatamente o que é que o Senhor intercede por nós até hoje. E vai continuar intercedendo até que Ele venha. O que é que Ele intercede por nós? Quais são os pontos da intercessão do Senhor? É aqui, João 17. E esses pontos da intercessão do Senhor, da oração do Senhor por nós, é justamente que mostra o que esse negociante está procurando nessa pérola. Tá? Que ele quer que essa pérola, que ele quer que a igreja de Filadélfia tenha. E ele encontrou na igreja de Filadélfia. Então vamos lá. Foi a única igreja que ele encontrou todas essas características, né? Vamos ver. João 17, 11. Olha lá. Fala assim: a oração do Senhor. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, ou seja, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, o que o Senhor quer? O que o Senhor está orando? Que eles sejam um, uma só pérola, um só nome. Guarda o nome do Senhor, tem um só nome. Eles são um porque todos eles guardam um único nome. É isso que a igreja de Filadélfia fazia. É isso que mostrou que ele viu. Puxa, que pedra preciosa, é que eu sempre quis. Eu estava orando por isso. É como se o negociante lá com Mateus, você falou assim, puxa, eu estava buscando, orando por isso, eu encontrei! E vende tudo e compra. Vamos continuar? Versículo 21. A fim de que todos sejam um, olha como isso repete várias vezes na unidade. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, se é para o mundo crer, se é a unidade dos filhos de Deus, é para que o mundo creia, então, irmão, isso não é para o céu. Tem irmão que fala assim, lá no céu todo mundo vai ser um. Quando eu voltar, todo mundo vai ser um. E na terra isso é impossível. Impossível? Então, você não quer que o senhor falou? Estou falando que essa unidade é para que o mundo hoje, o mundo não vai estar lá no céu, o mundo não vai estar quando o Senhor voltar, o mundo está aqui nessa terra hoje. A unidade é para que o mundo nessa terra hoje creia que o Senhor foi enviado. Ou seja, essa unidade tem que ser real hoje, para que o mundo creia hoje, porque quando o Senhor voltar, o mundo não vai crer mais. Então essa unidade é real. E ele encontrou isso na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia ela era uma pérola única. E ela era tão única que isso produziu um impacto tremendo no mundo inteiro. Sabia? Os irmãos unidos, inicialmente na igreja de Filadélfia, eles criaram um impacto violento, violento pode falar, né? Tremendo nesse mundo. Eles enviaram missionários para o mundo inteiro. Você sabia que a primeira igreja evangélica no Brasil
Era a igreja de Irmãos Unidos. A primeira igreja evangélica no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1800 alguma coisa, e foi a igreja de Irmãos Unidos. Inicialmente tinha a mesma filosofia. Eles não eram exatamente da linha dos Irmãos Unidos, depois se tornaram da linha dos Irmãos Unidos. Primeira igreja evangélica no Brasil. Mas vamos continuar. Olha o versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. Transmitido a glória é, eu tenho colocado madrepérola neles. Meu pai, eu tenho colocado madrepérola nesses grãozinhos imperfeitos. Para quê? Para que sejam um como nós o somos. Para que seja da mesma natureza que nós somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, tem que ser hoje, o mundo só pode conhecer hoje. Não quando você voltar, o mundo não vai conhecer mais. O mundo conheça que tu me enviastes e os amastes. Eu amo a igreja de Filadélfia. Lembra que foi para a igreja de Filadélfia? E saibam que eu te amei. Quando tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Veja como a unidade é importante. Olha no versículo 6, vai para o 6. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Guardado a tua palavra. Essa é outra característica que ele busca na igreja de Filadélfia, que ele intercede por isso. Ele está falando para o Pai, Pai, eles guardam a tua palavra. É a pérola, eu encontrei, eles guardam a tua palavra. A palavra. A igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra. Olha o versículo 14. Lhes tenho dado a tua palavra, tua palavra, tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja, o conteúdo da intercessão do Senhor está pedindo, está procurando o que, que é? É, o irmão, é a igreja que guarda a palavra, que recebe a palavra que o Senhor tem dado, e que ama uns aos outros, que ama a unidade, e que ama o nome do Pai, o nome do Senhor. Se você ler, eu vou até parar, vou ler o versículo 17, lê o 17, 17. Já li o 17 já, né? Ah, não li não. Ó, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Viu como o Senhor repete muita palavra? Senhor, faz eles serem santos na palavra, na madre pérola, na natureza da palavra. Versículo 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, eles levam a palavra para que os outros creiam. Eles têm uma porta aberta, eles negociam também. Eles pegam o tesouro e falam: olha aqui, olha, encontramos um tesouro também, que é o Senhor Cristo, a igreja, encontramos um tesouro. É por isso, irmãos, que em Lucas capítulo 19, eu vou terminar com Lucas 19, tá? Lucas 19, só falou assim, quer ver? Aí eu termino, tá, irmãos? Rapidinho. Lucas 19, vamos ver lá? Fala assim, ó, versículo 11. Lembra que Mateus 3 está falando de um negociante, tá? E o Senhor negociante, ele quer que também nós negociemos. Então, Lucas 19, 11 fala assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar imediatamente. Então disse: certo homem, quem é certo homem? Nobre, é o Senhor Jesus. Quer ver? Partiu para uma terra distante. O Senhor morreu e foi para a terra distante, ou seja, foi para o céu, à direita do Pai, com o fim de tomar posse de um reino. Ele foi para lá, vai tomar posse do reino, vai voltar, depois para tomar posse do reino, né? E voltar, né? Versículo 3: chamou 10 servos seus, são os discípulos, apóstolos, né? Somos nós. E confiou-lhes 10 minas, e disse: esconde elas. Não. O que ele falou? Negociai até que eu volte. Por que ele mandou negociar a pérola? Porque ele é assim. Ele veio negociar, ele veio comprar, ele é um negociante, ele espera que também nós sejamos exatamente como ele é. Vamos levar esse negócio de Deus para o mundo inteiro. Vamos negociar. Chamou 10, aí versículo 14, mas os seus concidadãos o odiavam, que são os judeus, né?
cidadãos são judeus, o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Os judeus rejeitaram o reinar de Cristo sobre eles. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, se voltou na segunda volta do Senhor, né? Na vinda do Senhor. Na segunda volta, não. Na segunda vinda do Senhor, na volta dele, mandou chamar os servos, que são cada um de nós, no tribunal de Cristo, né? Mandou chamar cada um de nós. A quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio, negação do ócio, cada um teria conseguido. Ele queria ver o que eles fizeram com a minha pérola de grande valor. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Senhor, nós demos lucro para ti. Nós espalhamos a realidade, Cristo e a igreja. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. No reino milenar, quando o Senhor estabeleceu o reino nessa terra, você vai reinar sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este diz: terás autoridade sobre 5 cidades no reino milenar. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Está aqui, ó, Senhor. Tá, eu escondi ela, ó. Que eu guardei embrulhada num lenço. Escondeu. Isso, esconder num lenço, isso é altamente ofensivo para um negociante que é o Senhor. Quem fez isso de esconder foi a igreja em Sardes, que escondeu o tesouro. Pois tive medo de ti, versículo 21, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e sempre o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso. A igreja de Sardes conhece muito o Senhor. E os bons protestantes conhecem demais o Senhor, são estudiosos, fazem teologia, seminário, conhecem tudo sobre o Senhor, mas na prática não estão vivendo. Que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberias com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem a 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, os judeus, trazei-os aqui e executai na minha presença. Tá bom? Irmãos, eu paro por aqui e semana que vem nós vamos entrar na última parábola, a parábola da grande rede, da rede com os peixes bons e maus, que representa a última igreja, que é a igreja em Laodiceia. Jesus é o Senhor.